Antes da gente começar esse vídeo, eu quero agradecer o patrocinador de hoje. Ah, brincadeira, já pensou? Ô, Forbeans, entra em contato aí com nós. Inclusive, se você é de Curitiba, não querendo fazer uma propaganda de graça, mas já fazendo, cola com eles, porque esse café aqui é simplesmente maravilhoso. Ah, quer uma dica? Pega algum fermentado lá e me agradeça depois. Nas últimas semanas, a internet dos guitarristas só falou sobre um assunto, né? O maluco italiano lá que estava roubando os solos de outros guitarristas. Eu não estava muito afim de falar sobre isso porque, sinceramente, não me importo. E eu entendo, né? Fazer vídeos para o YouTube implica usar as chamadas pautas quentes, né? Uma forma de garantir views. Então eu não estava afim de embarcar nisso porque todo mundo já está falando, né? E o que eu vou poder falar que os outros já não falaram? Mas aí duas coisas mudaram nos últimos dias. Primeiro que eu percebi que a internet estava muito braba com o louco italiano lá também, não só pelo fato dele ter roubado os solos de outros guitarristas, mas também porque descobriram que ele estava editando a própria tocada, né? Ou seja, o que ele estava tocando nos vídeos nem sequer tinha acontecido ao vivo, era tudo editado, quantizado. E aí esse ponto me chamou a atenção. Eu tive a impressão de que alguns guitarristas estavam mais brabos com o fato do cara estar editando e só dublando nos vídeos do Instagram, né, do que o fato dele ter roubado o solo de outros guitarristas. Isso daí é um ponto que eu acho interessante falar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E eu queria já começar dizendo que esse vídeo foi fortemente influenciado pelo take do Adam Neely sobre esse mesmo assunto. Oi, Gustavo do Futuro aqui. É o seguinte, a hora que eu terminei de filmar esse vídeo, assim, literalmente, eu tô até com a mesma camiseta, ó. Fui dar uma olhadinha aqui no YouTube e me deparei com o vídeo do Rick Beato, aqui, ó, falando algumas das coisas que eu falei no meu vídeo aqui também. Você vê como é a internet, né? Pauta quente, pauta quente. E legal porque, assim, eu só resolvi fazer o meu vídeo porque eu reagi ao vídeo do Adam Neely, que é uma obra-prima, né? Mais uma das obras-primas do Adam Neely. E é legal porque o Rick Beato também resolveu fazer o vídeo dele, não só porque as pessoas estavam pedindo a opinião dele, mas também porque ele foi inspirado pelo vídeo do Adam Neely. Muito legal, né? Enfim, só queria passar por aqui, deixar isso daí claro para vocês também. Enfim, vamos voltar para o meu vídeo. Vamos lá, para entrar já no assunto, eu poderia muito bem ter pego o vídeo do Adam Neely e ter feito ele igualzinho, de cabo a rabo, né? Copiado, apenas traduzido o vídeo dele e copiado de cabo a rabo. A internet me permite isso, não há legislação que me proíba de fazer isso. Mas, vamos lá, tem dois problemas aí. O primeiro, na minha opinião, é ético, né? De eu estar me apropriando do trabalho de outra pessoa. E o outro problema é o trabalho, tá? Porque, o vídeo do Adam Neely tem quase 1 hora de duração e eu, sinceramente, não teria paciência para sentar e transcrever o vídeo dele inteiro e depois fazer as edições do jeito que ele fez e usar as palavras que ele fez e as argumentações que ele usou. Tipo, não. Dá muito trabalho copiar os outros. Já entendeu onde eu vou chegar, né? O fato do Giacomo estar copiando os outros, de certa forma, na minha visão, até demonstra uma habilidade, assim, sabe? O cara conseguiu decorar os improvisos de vários outros guitarristas. É uma habilidade impressionante por si só. O erro dele foi não ter creditado os outros guitarristas. Ele quis usar o trabalho de outros para parecer o bonzão. Essa foi a parte feia da coisa toda. Mas a parte dele ter copiado outros guitarristas é bastante impressionante, porque dá trabalho fazer isso daí. Dá muito trabalho fazer isso daí. Uma coisa que eu pensei em fazer na abertura desse vídeo foi começar tocando aquela base que eu toquei para vocês ali e em algum momento parar de tocar, né, para mostrar que eu tava só dublando o que eu tava tocando. Mas aí, sinceramente, por que eu não o fiz? Porque dá trabalho.
Eu ia ter que gravar uma ideia, depois eu ia ter que aprender a tocar aquela ideia que eu toquei e aí dublar ela certinho para enganar vocês. Dá muito trabalho na minha visão, sabe? Eu edito sim as coisas que eu toco aqui. Muitas vezes eu edito. Nesse tema que eu toquei para vocês no começo mesmo, eu tava tocando só com uma base de bateria assim para me dar um ritmo e aí eu tava improvisando. Eu não premeditei as coisas que eu toquei ali. Saiu o que saiu na hora. Se eu quisesse fazer aquela brincadeirinha de dublar, eu teria que aprender a tocar aquelas coisas que eu improvisei. E aí, sinceramente, dá muito trabalho. Então, essa é uma outra argumentação em favor das pessoas que dublam performances na internet. É um baita de um trabalho, porque a pessoa teve o trabalho de aprender a tocar aquele monte de nota bem o suficiente para poder dublar bem o suficiente para enganar vários guitarristas, né? Então, o que eu faço normalmente? Depois de gravar, eu vou ali na DAW, né, no software, vou lá e gravo outros elementos, né? Então, o baixo dessa base eu gravei depois que eu já tinha gravado esse vídeo aí improvisando com a guitarra. Então, o que você tá ouvindo não é exatamente o que aconteceu no momento que eu tava tocando. Teve uma pós-produção em cima disso daí. E, gente, bem-vindos ao audiovisual. É assim que as coisas são, tá? Na maioria esmagadora das vezes que você tá assistindo um vídeo com áudio, a parte do áudio quase nunca é o áudio verdadeiro do momento que você está assistindo. E assim é desde a invenção do cinema. Era muito comum você filmar a cena com os diálogos e tudo mais, e depois os atores tinham que ir e dublar a própria voz em cima da sincronia labial deles, porque muitas vezes não havia a capacidade técnica para você captar o áudio em tempo real da cena. Isso acontece inclusive hoje nesses filmes IMAX, né? Não sei se vocês já viram, mas as câmeras IMAX, elas fazem uma barulheira quando elas começam a filmar, que vocês não têm noção. Então pensa aí comigo, como é que você vai estar filmando com aquela barulheira acontecendo e captando um diálogo, às vezes, super baixinho? Não tem como, né? Então, olha só a magia do cinema, o que você está escutando não aconteceu na hora. O ator ou a atriz teve que dublar a cena depois, no estúdio, e com a sincronia perfeita labial e com a intenção, com a atuação perfeita também, para enganar a gente que está assistindo o filme. Mas o que você está vendo não aconteceu 100% naquele momento, relacionado ao áudio, né? Tudo bem, existem tecnologias hoje em dia que estão facilitando a vida do pessoal do cinema porque você consegue remover aquele barulho que fica da câmera, você consegue remover ele com software também. Facilita muito a vida, né? Mas em muitos casos ainda é necessário fazer a dublagem, né? A inserção do áudio em cima da cena. Isso é super comum. Vamos lá, discos ao vivo. Isso é bom, hein? Isso é bom. A gente cresceu ouvindo, né? Led Zeppelin ao vivo. A gente cresceu ouvindo o disco ao vivo do Guns N' Roses, sei lá. Esses discos ao vivo aí que a gente está tão acostumado a ouvir, né? E a gente pensava que era ao vivo, né? Eu trabalho como produtor musical já faz bastante tempo, então tenho experiência de estúdio já faz bastante tempo também. E uma coisa que eu aprendi, e que foi uma surpresa para mim também, porque quando eu tinha os meus 17, 18 anos e comecei a gravar disco, né? Ir para estúdio para gravar disco, seja com banda ou com outros artistas, foi um choque de realidade para mim perceber que as coisas que aconteciam no estúdio eram, abre aspas, falsas de certa forma, né? O artista não tocava a música inteira, não cantava a música inteira, ele cantava trechinho por trechinho, né? E depois colava tudo e fazia um take. O baterista dava uma erradinha, você ia lá no computador e consertava aquele errinho. Então eu comecei a perceber que, opa, peraí, tem um monte de truque aqui. E conforme eu fui utilizando esses truques, porque eu trabalhava de forma industrial, então a gente tem que aprender, né, as ferramentas de edição, você começa a identificar as assinaturas das edições. Quando você afina uma voz muitas vezes, como eu o fiz, né, não uma voz, várias vozes de vários artistas, você começa a perceber o artefato que sobra quando você edita muito alguma coisa. Quando você digitaliza muito alguma coisa, e a edição ela é digital, você cria um rastro que depois de um tempo você começa a identificar. Então hoje em dia é um horror, porque eu tô ouvindo, sei lá, uma playlist ali na Apple Music, vem uma banda e às vezes eu não consigo ouvir, porque eu percebo o tanto de edição que tem ali, principalmente em voz, mas rítmica também, dinâmica também. A gente percebe que às vezes teve muita edição dinâmica e a pessoa foi lá e substituiu o som da caixa original por um sample, e toda a batida de caixa ao longo da música tem o mesmo som, e isso é um saco. Então eu fui aprendendo com o tempo como aquelas coisas que eu achava que era ao vivo não
não era um ao vivo, não. Os artistas iam lá, gravavam o ao vivo, muitas vezes gravavam isso 2 vezes, né, em 2 noites. Quem aí já foi numa gravação de show ao vivo sabe disso, né? Normalmente o pessoal fazia 2 noites porque eles garantiam a parte de vídeo em uma delas e garantiam a parte de áudio em outra delas. E às vezes faziam uma mesclagem, né? Que muitas vezes você tá vendo o vídeo de um dia, mas o áudio é de outro dia. É tudo uma coisa editada na pós-produção para fazer parecer que aquilo foi um show. O caso do Led Zeppelin é muito legal, porque eles refizeram até o palco da arena lá que eles fizeram aquele show, e num dia separado do show, eles filmaram eles tocando com mais vigor, né? Para parecer que o show tava mais legal, assim. Mas eles estavam fingindo, né? Eles tiveram que fingir e depois editar tudo pra hora que você vê aquele show ao vivo, você ficar, olha que legal, os caras super animadão tocando, e tocando pra caramba. Tem outra, né? Não estavam tocando pra caramba, tem muito erro ali. Tem documentários aí que você pode assistir que mostram como eles depois consertavam os erros no estúdio, né? Depois de gravado. Eu fiz muito isso, tá? Eu trabalhei com muito artista e eu cansei de gravar DVD, e depois que o DVD foi gravado, a gente pegava os áudios, ia pra estúdio e consertava tudo. Muitas vezes regravando a voz, muitas vezes só afinando, né? Eu vou até falar pra vocês, tá? Eu não vou falar o nome do artista porque eu acho que não convém, mas eu trabalhei com uma dupla de artistas sertanejos que absolutamente todo mundo conhece, até eu que não gosto de música sertaneja conhecia naquela altura do campeonato. E no DVD, né, na gravação do DVD ao vivo dessa dupla, aliás, um dos DVDs, porque é uma dupla que tem um monte de DVD, o primeira voz, ele não sabia cantar várias músicas, porque ele simplesmente não tinha aprendido as músicas. Então, o ao vivo foi horrível, porque ele esquecia a letra da música, ele não sabia cantar outra música. Tinha até um telão enorme, assim, no meio da plateia para tentar lembrar a letra para esse camarada aí, e não adiantou, assim. Então, você percebe que durante a edição do vídeo, muitas vezes está rolando a voz da pessoa, mas a câmera tá pegando a plateia, ou tá pegando o segunda voz, ou tá pegando um instrumentista, né, um músico. Por quê? Porque naquele momento o artista não estava cantando. E aí como é que faz? Bom, depois de tudo gravado, o artista teve que ir pro estúdio e regravar, ou melhor, gravar as vozes que ele não fez ao vivo. E aí a hora que você assiste o DVD lá, cheio de sucesso aí no Brasil, você pensa que aquilo aconteceu ao vivo, mas grande parte não aconteceu, aconteceu depois. Então assim, saibam vocês que essa prática de editar o áudio em um vídeo acontece desde sempre e é padrão, tá? Não é como se essas coisas que eu tô contando aqui fossem tipo a exceção e é um absurdo. Não, não, não. É muito raro quando o negócio acontece ao vivo, porque o padrão é o negócio ser completamente editado. Poucos artistas aí no Brasil, aliás, no mundo, né, fazem o negócio de fato ao vivo hoje em dia, tá? Então aí eu pergunto, por que que quando a gente vem para a realidade da internet, aqui onde a gente está, quando a gente vai para a realidade do Instagram, por exemplo, por que que ali a gente não pode editar? Entende? Eu não tenho um problema com isso, para ser sincero com vocês. Meio que faz parte do jogo, tá? A pessoa vai tocar, né? Vai colocar um vídeo ali tocando guitarra no Instagram, então ela tem uma preocupação estética, tem que ter. A gente sabe de vários guitarristas que explodiram no Instagram também por conta disso. O Matheus Assato é um excelente exemplo, né? De um cara que toca muito, mas que teve uma preocupação estética também com os vídeos dele. Os vídeos do Matheus eram sempre muito bonitos, né? Então isso também ajudava a vender o que a gente está ouvindo, né? Então as pessoas começaram a perceber que precisava dessa preocupação estética. E muitas vezes é mais fácil você se preocupar com a estética de um jeito e com o áudio de outro. Então você primeiro garante o áudio e depois faz o vídeo, ou vice-versa. Faz o vídeo e depois dá uma editada, uma tratada no áudio e depois junta as duas coisas e posta no Instagram. Eu não preciso falar para vocês que quase tudo que vocês veem aqui na internet é mentira, né? Mentira nesse sentido de que é uma ilusão. E mesmo que a gente saiba que tem edição, sinceramente, eu não acho que muda tanta coisa também, sabe? É tipo um truque de mágica. Quando você vê um truque de mágica acontecendo na tua frente, você sabe que tem alguma coisa muito inteligente, muito esperta, vamos dizer, acontecendo ali naquele momento, porque, né, não é como se as leis da física tivessem se quebrado naquele momento e algo mágico de fato estivesse acontecendo na tua
tua frente. Você sabe que tem um truque por trás, mas você não saber qual que é o truque te deixa assim, nossa, quando eu vejo uma pessoa tocando muito na internet, eu tenho a mesma sensação. Eu sei que tem truque ali, mas ainda assim eu fico maravilhado. Então, se fica uma lição aqui, tudo é editado hoje em dia. Absolutamente tudo que você vê aqui na internet é editado. Muitas vezes editado para fazer parecer natural, para fazer parecer que aquilo estava assim acontecendo de forma super espontânea, mas até aquilo foi pensado e editado para passar aquela sensação. Tudo é editado. E uma boa edição, na minha opinião, é justamente essa. É quando o consumidor não percebe. Será que aquilo é tão negativo assim? Bom, a gente tem vários exemplos na música de pessoas que aprenderam a tocar sem a noção de que estavam aprendendo a tocar algo que foi editado. No vídeo do Adam Neely, ele mostra o exemplo do baterista do Animals as Leaders, que é maravilhoso. Ele escutava as bateras da música e, sem saber que aquilo lá era programado e editado, ele aprendeu a tocar de forma tão precisa quanto uma bateria editada e quantizada. Eu já falei sobre isso em outros vídeos no passado, né? Que o autotune, quando ele começou a ficar mais popular, né? Uns 20 anos atrás, as pessoas que estavam escutando as músicas com autotune não sabiam que tinha autotune ainda. Elas simplesmente pensavam que aquela pessoa era extremamente afinada. E aí você começa a perceber que a música mais recente não tem tanto vibrato, por exemplo, não tem tanto soul, né? Não tem tanta imperfeição, porque muita gente aprendeu a cantar de forma igualmente perfeita. O efeito colateral dessas pessoas foi aprender a cantar como alguém que foi editado. Não é muito louco isso? Então entendo que quando você está falando de padrões assim que parecem inalcançáveis, você pode olhar e pensar, nossa, isso é impossível, ou você pode pensar, quer saber, eu vou tentar chegar lá. E eu acho legal quando a música faz isso, quando a arte faz isso, não é só na música não. De novo, truques são aceitos. A gente vê um truque de mágica e acha legal, faz parte. Arte editada ainda é arte, na minha opinião. Um outro tipo de arte, mas arte. Talvez a questão aí seja a seguinte, a gente cresceu, pelo menos a minha geração, né? Eu tenho 44 anos, então assim, eu vivi a geração analógica, né? Eu vivi a época analógica da música. E quando eu vi um baterista tocando muito num disco, num show, aquilo estava acontecendo. Recentemente, até há poucos anos atrás, eu tive a oportunidade de ver o Guthrie Govan tocando ao vivo, e foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi no mundo da guitarra. Escutar os discos dele davam até uma certa dúvida, assim, do tipo, cara, será que é possível tocar tanto assim? Aí você vai e senta numa sala com ele, sem banda. Eu tive essa oportunidade de ver ele tocando, só ele e a guitarra dele na minha frente, e tocando daquele jeito que ele toca, com aquela perfeição absurda. Essas pessoas são raras, e elas adquiriram habilidades que são raras. E quando você pega, às vezes, um guitarrista fingindo ser aquilo ali, a gente fica meio puto, né? Porque parece que diminui a raridade de um Guthrie Govan, por exemplo. A edição é uma ferramenta, a gente pode e deve usar ela, não é um problema. O problema é quando você começa a mentir o que você é. Se você vai lá depois na gravação e dá só uma arrastadinha assim pra frente pra coisa ficar num flow melhor, eu não vejo um grande problema nisso, porque você ainda tem aquela habilidade do virtuosismo, né? Porque o virtuosismo tá bem descrito o que é, né? É uma virtude, você treinou tanto pra conseguir fazer aquelas coisas, né? Você se tornou um virtuoso, né? E você fingir isso é meio babaca, né? Se você é um virtuoso só com edição, você não é um virtuoso. Outra coisa que alguns falaram, né? Que, por que esse guitarrista quer tocar melhor que todo mundo? Música não é competição, né? Muita gente fala isso. Besteira. Besteira, besteira. Música é competição sim, tá? A gente tem prêmio pra dar pro melhor disco, pra melhor performance. A gente tem o ranking das plataformas de streaming pra ver quem que tá no topo das paradas. Os músicos sempre estão querendo tocar melhor do que o outro músico. O artista, ele quer vender mais, ele quer cantar mais, ele quer fazer a melhor música. É uma competição sim. Então, me diz aí vocês agora, o que vocês acham disso tudo? Você já sabia dessas polêmicas? Ficou sabendo pelo meu vídeo? O que você acha? Você acha justo que a gente trate o Instagram e o YouTube como um veículo de mídia onde a gente pode sim também editar, assim como faz o cinema, assim como fazem os discos ao
ao vivo, eu vou adorar saber a opinião de vocês, tá bom? E olha só, caso você seja novo por aqui, meu nome é Gustavo Arturi, e como você deve ter percebido por causa do nome do canal, né? E caso você seja novo por aqui, deixa eu te fazer um convite rapidinho. Eu sou produtor musical, músico com décadas de experiência e resolvi passar pro lado de cá do balcão, compartilhar um pouco a experiência que eu tive como músico e como produtor musical nas últimas décadas. Então, se você tiver interesse em entender um pouco mais sobre música, ou simplesmente se inteirar um pouco mais desse universo que eu acho tão maravilhoso, né? Eu tenho uma área de membros que o link vai estar na descrição, inclusive, e ali eu crio vídeos exclusivos pra galera que tá ali. Você pode pedir o tema que você quiser, eu vou fazer um vídeo pra você, e todos os teus companheiros daquela área de membros vão ter acesso a esse vídeo também. Tem vídeos de teoria musical, tem vídeos de curiosidades, tem vídeos de fofocas e vão ter vídeos do que mais você quiser ao se associar como membro desse canal, tá? Então, peço carinhosamente que você considere essa possibilidade aí. Caso não, o fato de você estar assistindo esse vídeo para mim já é uma demonstração de carinho imensa e você já está me apoiando sim de forma direta, tá? Então, muito obrigado para você que chegou até esse ponto do vídeo. Caso você tenha o feito, aproveita e dá um like, porque isso também ajuda o canal a crescer. Muito obrigado a você, muito obrigado aos meus membros queridos que, diga-se de passagem, estão assistindo esse vídeo aqui antes de todos os outros, tá? Então, essa é uma outra vantagem de você ser membro e eu espero te ver de novo no próximo vídeo. Até lá. Beijo, tchau!